Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Nesse vídeo vamos falar sobre os diodos, os semicondutores. Essa é a primeira aula sobre diodos. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já que você se inscreva no canal, deixe o seu like. E como sempre fazemos aqui, vamos direto ao assunto. Pau na máquina, bons estudos! Bem, então iniciamos aqui a nossa aula sobre diodos. Vamos falar nessa aula sobre diodos, teremos outras aulas também sobre o mesmo assunto, e é um assunto bem vasto. Nós temos aqui, por exemplo, alguns tipos de diodos. Nós temos diodos de sinal, Zeners, temos diodos retificadores, temos diodos de potência mais alta, com encapsulamentos já mais para dissipação de calor. Então, não nos faltam tipos de diodos. Temos aqui diodos retificadores, que geralmente são encapados nessa resina. Temos diodos SMD, que são colocados sobre placas em circuitos muito pequenos. Temos diodos Zeners, né, que apesar dessa embalagem aqui, desse encapsulamento ser mais usado para Zener, também são usados em diodos de sinal e em alguns tipos de diodos de retificação, retificadores, sim. E o vasto mundo, né, dos LEDs. Os LEDs têm diodos em grande quantidade de tipos, números e cores, formatos, formas, tensões diferentes. Então é realmente um mundo muito vasto, o mundo dos LEDs. Então vocês por essa primeira imagem vocês já imaginam a quantidade de informações que nós temos para poder explorar, então isso não cabe numa aula só. Então vamos devagar até chegarmos ao conhecimento sobre esse mundo dos diodos. Bom, esse reino é o reino dos semicondutores, né? E vamos então explorar em primeiro lugar os semicondutores para podermos entender esse assunto sobre o componente diodo. Os semicondutores são materiais que possuem propriedades intermediárias entre condutores elétricos. No caso aqui vimos o fio de cobre, onde nós temos aqui a malha de cobre, que conduz eletricidade, e temos aqui a malha isolante, que serve para nos proteger da carga elétrica que vai aqui pelo condutor, né? Então aqui o condutor, o cobre, é um material condutor, ele sempre está conduzindo, ok? Sempre está pronto a conduzir. E temos os materiais isolantes elétricos, que no caso aqui estamos usando a cerâmica como um material isolante elétrico. Lá dentro até tem dois terminais, né, de conexão, que são feitos em material metálico, mas para isolar um do outro, como aqui vai um fio, aqui outro fio, usa-se uma cerâmica para poder se isolar um do outro. Então temos aqui o mundo do isolante e do condutor, mas existe um mundo intermediário a esse, que é o mundo dos semicondutores. Eles têm uma capacidade única de controlar a corrente elétrica com base em diferentes condições, ou seja, os semicondutores, eles se tornam condutores ou não, segundo algumas situações. Ou seja, são materiais que, dependendo de certas situações, podem ser condutores ou podem não ser condutores, ou podem até ser intermediariamente condutores, ou seja, melhores ou piores condutores conforme essas situações. Como a temperatura, a dopagem, e preste atenção nessa palavra aqui, dopagem, tá? E aplicação de campos elétricos. Bem, como vimos no slide anterior, eu falei para vocês prestarem atenção na dopagem. Nós vamos começar com esse elemento aqui, que é o silício. Por que vamos começar pelo silício? O silício é o material de mais de 90% de todos os semicondutores
que vocês vão encontrar no planeta, tá? Existe também germânio e existe mesclas de outros materiais, mas basicamente semicondutores são feitos de silício ou germânio, ok? De silício maioritariamente e minoritariamente de germânio, e sempre com outros materiais combinados. Mas vamos começar aqui pelo silício, porque ele vai nos assim elucidar por que e como funcionam os semicondutores. Isso aqui é um átomo de silício. Ele tem os elétrons dele na sua zona de valência. Aqui está o átomo do silício completinho, né? O Si aqui do seu símbolo. E aqui nessa esfera, que é vamos dizer assim, a órbita da valência, ele vai ter 4 elétrons. Mas a estabilidade do silício, ela não se conquista com 4 elétrons, e sim com 8. Ou seja, o silício, quando está sozinho, ele não está estável. Mas quando ele está no seu bloco, ou seja, quando ele está junto aos seus outros pares, ele se comporta assim. E preste atenção agora que esse silício aqui, que também tem 4 elétrons aqui na sua órbita, agora começa a se combinar com os seus pares à sua volta para ter 8 elétrons, que é o ponto de equilíbrio. Ou seja, o silício está equilibrado, né? Ele alcança o equilíbrio dele quando ele está com 8 elétrons na sua órbita de valência. E quando ele está no seu bloco, ele alcança isso porque, como todos os átomos à sua volta também têm 4, e eles se juntam mais ou menos numa formação assim. Olha só esse cara aqui. Ele tem 4 aqui, mas ele divide com o vizinho 1, com esse outro vizinho mais 1, com esse outro vizinho mais 1 e com esse outro vizinho mais 1. O que faz dele ficar numa situação confortável, porque agora, à sua volta, ele tem 8 elétrons. Perceberam aqui que o silício sozinho está ali buscando mais 4 elétrons, né? Mas que quando ele está no seu bloco, no bloco do seu material, do seu elemento, ele acha esses outros 4 elétrons à sua volta, nos outros átomos de silício. Nesse momento, o nosso bloco de silício, podemos dizer que, como ele está equilibrado, os elétrons, todos eles têm pares para si, que ele é um isolante. Para que eu passe uma corrente por aqui, eu vou precisar de uma energia muito poderosa, porque eu tenho que quebrar esse conforto, essa estabilidade desse material. Esse material está estável. Os elétrons, todos os elétrons desse material estão ligados fortemente ou ao seu próprio átomo ou ao átomo vizinho. Não há átomos, não há átomos, desculpa, sim? Não há elétrons livres aqui. Então, como nós já vimos, quando o material tem elétrons livres, ele é um material bom condutor. Quando o material não tem elétrons livres, porque os elétrons são responsáveis pela carga, pela condução elétrica, ele não conduz energia, ou ele é um mau condutor de energia, ele é um isolante elétrico. Então, sabendo disso, por que eles usam o silício como um semicondutor? Por causa daquela palavra que nós vimos nos slides anteriores, que é a dopagem. É uma técnica que é misturar a esse bloco outros materiais. E para formar um semicondutor, eu preciso de 2 tipos de dopagem diferentes. Primeiro vamos ver a dopagem tipo N. Ora, temos aqui ainda o nosso bloco de silício, nosso material de silício, e nós temos aqui 2 átomos de 2 materiais diferentes. Poderiam ser outros, tá? Esses são só dois tipos, tá? Temos aqui o arsênio e o fósforo. E vocês vão ver que eles são pentavalentes. O que isso quer dizer? Que eles têm à sua volta, né, na sua orla mais externa, 5
elétrons. Aqui, ó, 5 elétrons, tanto o arsênio quanto o fósforo, né? Então o que eles fazem? Eles contaminam esse material, a dopagem a gente pode substituir a palavra por contaminação, por injeção de material, alguma coisa assim. Eles dopam esse material silício, esse componente silício aqui, com arsênio ou com fósforo, por exemplo. E fica assim, ó. Por exemplo, eles doparam aqui com arsênio, né? Como ele tem 5 elétrons, 4 elétrons aqui desse átomo de arsênio acharam seus pares junto ao silício, mas sobrou um. Aqui também sobrou um, tá vendo? Então o que acontece? Esse material de silício aqui que não tinha elétrons livres, agora passa a ter, segundo a dopagem que ele recebeu, elétrons livres. E aí passa a ser um material com uma carga negativa, porque ele tem excesso de elétrons. Certo? Ou seja, já vimos aqui que o material equilibrado com elétrons, com os elétrons equilibrados, firmemente ligados a todos ao seu núcleo, ele é um material isolante. Ele não é bom para conduzir corrente elétrica. Mas esse aqui é um material que tem excesso de elétrons. Então isso quer dizer que ele tem elétrons que não estão firmemente ligados aos seus átomos, então que ele pode conduzir uma carga elétrica, uma corrente elétrica. Só que esse material é um material condutor, certo? Porque agora pode conduzir a elétrons livres, mas que ele tem excesso de elétrons. Por isso, uma dopagem negativa. Lembre-se que o elétron tem carga negativa, certo? E temos a dopagem do tipo P. Olha aqui. Aí já usa outros dois tipos de material. Podem também ser outros materiais, tá? Aqui estão dois como exemplo. Aqui está o boro e o galho, que são trivalentes. Trivalentes quer dizer que eles são tricampeões mundiais. Não, desculpa. Quer dizer que eles têm três elétrons, né, a sua órbita de valência. E quando eu dopo com um desses dois materiais o silício, olha o que acontece. Aqui botamos o boro como dopagem, né? Ele também se liga, os três deles se ligam aos demais, mas o silício fica com os átomos de silício ficam aqui. Os átomos de boro ficam aqui com a falta, porque ele não tem 4 para se ligar com os silícios. E aqui, onde teria que ter um para esse silício ficar estável, tem um buraco. Esse silício aqui, eles queriam 8. Aqui ele tem 2, aqui tem 2. Se o material continuasse aqui para cima, é claro que continua, né? Não é desse tamanho o material. Aqui também teriam 2 e aqui teria um só. O que ia dar esse átomo de silício? Só 7 elétrons. Ou seja, esse átomo de silício está aqui desesperadamente procurando o oitavo elétron dele, que ele não está achando. Esse aqui também não. Então, quando você dopa um silício com boro, por exemplo, você também deixa ele como um condutor. Só que agora um condutor com carga positiva. Por que positiva? Porque ele está querendo puxar elétrons, ele está querendo atrair elétrons para ele. Faltam elétrons no material, certo? Por isso chamamos de dopagem positiva. Bem, e como é que a gente faz isso andar para que nos possa ser útil? A resposta começa a se elucidar aqui. Agora nós temos 2 blocos de silício, né? Aqui na esquerda um bloco tipo N, ou seja, com dopagem negativa, com excesso de elétrons, e uma dopagem do tipo P aqui na direita com falta de elétrons, certo? Então temos 2 materiais que são condutores e que têm cargas diferentes.
uma com cargas positivas e outra com cargas negativas, ou seja, um com falta de elétrons e por isso ele é condutor, e outro com excesso de elétrons e por isso também ele é condutor. Há um desequilíbrio nos elétrons e então há como se mover elétrons por aquele material. E o que acontece então para que a gente faça isso aqui virar um diodo? Bem, agora eu fechei aqui o bloco, né? E os blocos estão separados, tá? Para a gente poder olhar para eles como se fosse um material sólido, né? Para a gente poder ter uma percepção melhor. Então vamos lá, a informação de que isso aqui está um bloco negativo e um bloco positivo. E aí, dentro do diodo, o que a gente faz? Pega esses dois blocos, tá vendo? O tipo P, eu mudei a representação aqui para que a gente possa perceber melhor. Tem buracos, né? E o tipo N tem elétrons sobrando, certo? Então temos aqui um bloco positivamente dopado e um bloco negativamente dopado. E agora eu vou juntar esses dois materiais e encosto um material no outro, né? E agora que eu encostei esse um material no outro, sem que haja carga elétrica, nada ligado aqui, automaticamente vai acontecer uma coisa. Isto aqui, ó. Disto vira isto. Vamos analisar o primeiro passo primeiro. Este aqui era o meu bloco, que estava separado, que antes era assim, e agora está assim, que tem buracos, faltam elétrons. E esse aqui é o meu bloco, que agora está junto, que tem elétrons sobrando. E que quando eu junto, acontece isto. E o que é isto? Ele vai produzir uma zona de depressão. E atenção aqui, para a gente compreender essa zona de depressão, porque aqui está o pulo do gato do funcionamento de todo o semicondutor existente no planeta até hoje. Ok? Aonde as leis da física funcionam, aqui nessa pequena zona está o segredo dos semicondutores, na zona de depressão. O que é isso, Urbano? É o seguinte: quando o meu bloco estava lá separado, lembra que isso aqui tem carga positiva e isso aqui carga negativa, né? E quem está um pouquinho mais ativo, mais ligado, pode já ter imaginado: ah, Urbano, isso aqui é uma pilha, porque se aqui eu tenho carga positiva e aqui eu tenho carga negativa, se eu ligar um fio daqui para cá, vai ter uma corrente elétrica. E o pensamento não está errado. É possível sim. Mas quando eu junto esses dois blocos, né, eu teria uma corrente elétrica sim, mas tão rápida que esses blocos seriam assim preenchidos e isso aqui ia se tornar um material inerte de novo, né? Ou seria isso. Mas como essa corrente não poderia se realimentar, ou seja, ela não existiria. Mas sem devagar aqui, só para a gente poder entender, como isso aqui tem uma carga positiva e isso aqui tem uma carga negativa, ele está com uma dopagem. Vamos chamar de dopagem melhor do que carga para vocês não se confundirem. Uma dopagem positiva e uma dopagem negativa. Quando eu junto os materiais, instantaneamente os materiais vão se acomodar. Ou seja, lembra que lá no início eu falei que o silício, né, que o germânio também pode ser um diodo de germânio, eles vão buscar o que? A acomodação dele, os átomos vão buscar o equilíbrio, né? Tudo no universo busca o equilíbrio o tempo todo, e a busca do equilíbrio vai transformar eles nisso aqui. Ou seja, parte da carga mais próxima, ou seja, dessa parte que está se juntando aqui, é por isso que eu coloquei uma zona verde, tá? Você vê que parte dos buracos aqui da minha parte P foram preenchidas com elétrons e parte dos elétrons aqui da minha zona verde foram preenchidos com buracos. Isso acontece até que se torne o material estável de novo.
equilibrado. E como é que isso acontece? É criada aqui uma zona de depressão, ou seja, as cargas que antes se atraíam, porque os opostos se atraem, lembra que aqui eu tenho cargas que estão sendo atraídos pelas outras. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Então a tendência é que essa carga corra para cá e essa carga corra para cá. Mas no momento ela vai ter que se equilibrar. E o equilíbrio disso é alcançado nessa zona de depressão aqui. E o mais interessante, é difícil o pessoal explicar isso nas escolas de eletrônica, é isso aqui, ó. 0,7 volts. Essa carga do silício, ela vai estar por volta, esse equilíbrio, essa barreira, chamada zona de depressão, que é uma barreira, vai ser uma barreira que vai ser imposta por todo o semicondutor por volta de 0,7 volts. O que isso quer dizer, mano? Quer dizer que para uma corrente elétrica circular por aqui, ela tem que ter uma tensão, uma diferença de potencial superior a 0,7 volts. Tudo que for abaixo de 0,7 volts não passa por aqui. Então, para passar por aqui é aproximado, tá? Vocês vão ver semicondutores de silício que tem 0,6, 0,580, 0,700. Isso tem uma pequena variação, tá? O germânio, geralmente, essa barreira de depressão aqui no germânio vai ser de 0,3 volts. E no silício, aproximadamente 0,7 volts. Mas o importante do conceito é, para que haja uma corrente elétrica aqui, eu preciso ter uma DDP maior que 0,7 volts. Porque esta barreira me impõe uma DDP maior, uma diferença de potencial maior, uma tensão maior que 0,7 volts para que exista uma corrente elétrica no meu semicondutor. Abaixo disso, ele é um isolante. Ele agora aqui, ele conduz apenas numa direção, como todo diodo, mas ele precisa de mais do que 0,7 volts para conduzir. E vamos então à formação do nosso anodo, que tem carga positiva, ou ánodo, como você quiser, e a formação do nosso cátodo, ou catodo, como você preferir, tá? Agora, nós temos aqui um diodo completo. Por que um diodo completo? Porque agora eu já tenho o material tipo P, eu já tenho o meu material tipo N, eu já tenho a minha zona de depressão definida e agora ele está pronto para funcionar como um semicondutor verdadeiro. E como é que isso funciona? Bem, temos aqui uma pilha, né? E a pilha está conectada aqui positivo com positivo, negativo com negativo. E o que acontece quando eu coloco uma pilha? Isso é uma pilha de 1,5 volts, tá? É uma pilha AA de 1,5 volts. Então, ela tem mais do que 0,7 volts. Ela tem condições em termos de DDP de causar uma condução no meu semicondutor, certo? E o que acontece quando eu faço uma ligação desse tipo? Ele passa a conduzir, certo? A minha zona de depressão é vencida, né? E agora, como a zona de depressão foi vencida porque a tensão da bateria supera os 0,7 volts, ele está conduzindo. A carga está saindo lá do meu polo positivo, está passando pelo meu tipo P e pelo meu tipo N, está chegando ao meu polo negativo. Há aqui uma condução sendo feita, certo? Mas o que acontece
se eu inverter essa bateria? Como é que vai se comportar o meu diodo quando eu inverto esta bateria? Olha aqui. A minha bateria agora está invertida. O positivo veio para cá, ligado ao negativo do meu diodo, e o meu negativo veio para cá, ligado ao positivo do meu diodo. O que acontece? Os opostos não se atraem? Então, o positivo da minha bateria atraiu os elétrons do meu diodo todo para cá. E o negativo da minha bateria atraiu os buracos, né? Ou seja, o meu material positivo todo para cá. E o que ele fez? Olha o tamanho da minha zona de depressão. Aumentou e ficou vazia. Então a minha zona de depressão agora, apesar disso aqui ser condutor, ele criou aqui uma zona de depressão grande que se tornou o que? Um isolante elétrico. E o que acontece agora com o meu semicondutor? Ele, de condutor, se transformou em um isolante elétrico. Porque a carga da minha bateria, né, atraiu os elementos para o extremo, aumentando a minha zona de depressão e fazendo uma barreira aqui que agora é intransponível para a minha bateria de 1.5 volts. Interessante, né? Então, voltando atrás. Temos aqui o nosso semicondutor com a sua zona de depressão mista, tá? Que tem tantos elétrons quanto buracos, que tem um valor no silício de 0,7 volts aproximadamente, e se fosse germânio aproximadamente 0,3 volts, que quando se adiciona uma bateria polarizada diretamente, entendeu? Nela, ele passa a ser condutor, passa a conduzir a minha corrente elétrica, porque ele elimina a minha zona de depressão, entendeu? E o que acontece? Ele passa a conduzir. Um ponto que a gente tem que observar aqui interessante é que como a minha zona de depressão foi diminuída, mas ela continua sendo de 0,7 volts. A minha bateria está usando 0,7 volts para destruir a minha zona de depressão, vamos dizer assim, para romper a minha zona de depressão. Então, qual é a tensão que eu vou ter aqui na condução? É de 0,8 volts, porque 1,5 volts menos 0,7 volts, eu vou ter 0,8 volts. Ou seja, todo diodo vai diminuir 0,7 volts na condução de qualquer carga elétrica. Certo? Inversamente ligado, ele aumenta a minha zona de depressão, e aumentando a minha zona de depressão se torna então um isolante. Isso é que vocês têm que entender nos semicondutores, para entender também os transistores, para entender os diodos, é que vão fazer você a base do entendimento desse componente, certo? Bom, vamos agora a coisas mais concretas, né? Menos imaginativas, né? Mais concretas, vamos dizer assim. Este é o símbolo normalmente usado para o diodo, ou algo parecido com isto, tá? Aqui está o nosso cátodo e o nosso ánodo, né? O nosso ánodo positivo, nosso cátodo negativo. E essa aqui é a aparência, como nós vimos lá no início, de um diodo com encapsulamento de resina. Isso aqui é um diodo retificador. E ele vai ter sempre um anelzinho, né? E o anel sempre vai estar ligado para o material negativo, ou seja, para o nosso cátodo, tá? Certo? Uma analogia para vocês nunca esquecerem é o seguinte. E sempre para colocar aqui para vocês não errarem, tá? O diodo, na sua forma assim gráfica, né, nos nossos esquemas, vai ter sempre essa aparência de seta, de positivo para o negativo. Para vocês nunca esquecerem, ponham na cabeça o seguinte: negativo, traço, né?
Diodo, aqui tem um traço, é a área negativa dele. Entendeu? E no componente, a faixa lembrou um traço também, né? Então é o traço do diodo, tá vendo? Assim vocês nunca vão esquecer que o traço ou a faixa é o negativo, tá? É o cátodo ou catodo, como vocês preferirem, tá? Bem, aqui está uma representação de uma polarização direta, né? Onde nós temos a nossa bateria, o positivo passa aqui pelo um terminal da lâmpada, passa por outro, vem aqui no diodo, polariza o diodo, certo? E depois volta aqui pelo negativo e a minha lâmpada acende. Ok. Há uma corrente elétrica aqui circulando, acendendo a minha lâmpada. E o oposto a isso é se nós invertermos o nosso diodo. Nosso símbolo inverteu, o nosso diodo inverteu, né? E vamos ter uma polarização reversa. A polarização reversa é a polarização em que nós ligamos o positivo no negativo, no cátodo do diodo, e o negativo no ánodo do diodo, né? Aumentando aqui no meio a sua depleção, a sua zona de isolamento, né? De depleção, fazendo com que a minha lâmpada apague, porque agora não há mais corrente elétrica circulando aqui pelo meu diodo, o que nós vamos chamar de polarização reversa, certo? Então, polarização direta é positivo no positivo, negativo no negativo, lâmpada acesa. Polarização reversa é o inverso disso, é o positivo no negativo, negativo, positivo aqui do diodo no negativo da nossa bateria, lâmpada apagada. O diodo agora é um isolante elétrico. Aqui também estão outras variações de símbolos do diodo, tá? Temos aqui o diodo retificador normal, que é o mais comum, diodo comum, retificador, né? Temos esse símbolo aqui com essas duas quebradas aqui na seta, tá vendo? Na faixa. A faixa dele tem essa parte quebrada de um lado e do outro, que será um diodo Zener. Quando você vê que essa seta tem esse quebrado na parte da faixa, indica que aquilo ali não é um retificador, que é um Zener. Pode ser assim, tá? Como está aqui, mas pode também ter um círculo aqui em volta. O nosso diodo LED, o diodo fotoemissor, LED, o famoso LED, né? Diodo fotoemissor. Ele pode apresentar assim seco, mas também pode apresentar aqui um invólucro em volta, tá? Um círculo fechando ele aqui. O que vai dizer que ele é um diodo fotoemissor são essas setas para fora, indicando que há uma radiação saindo dele. E no caso, a radiação é a radiação luminosa. E temos esse outro aqui que é o fotodiodo, que também pode aparecer aqui com um círculo em volta, tá? Só que as setas agora estão para o lado de dentro, o que quer dizer que ele recebe radiação e essa radiação causa alguma diferença nele, entendeu? Por isso é chamado fotodiodo, geralmente usados em receptores de controle remoto. Bom, como é que o diodo funciona realmente? Vamos dar uma olhada? Vamos ver? Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Então estamos aqui agora com o nosso diodo. E nesse circuito vemos aqui uma fonte alternada, tá? De corrente alternada. Uma carga, que pode ser qualquer coisa, pode ser uma lâmpada, um resistor, pode ser qualquer coisa, isso não importa, né? E um único diodo. E vamos analisar aqui esse gráfico. Esse aqui à esquerda é o gráfico da fonte. E esse aqui à direita é o gráfico da minha carga. Então aqui na minha fonte vocês veem que ele tem aqui o ciclo positivo, certo? O ciclo positivo e tem o ciclo negativo. Essa linha amarela aqui da carga que vocês estão vendo é a corrente elétrica, tá ok? É a minha corrente. O verde é a minha tensão, ok? Então olhe bem aqui. O meu diodo, a corrente que está passando por ele, olha, ela para, ela anda, ela para, ela anda,
ela para. E ela está sincronizada com a minha carga de corrente alternada aqui. Quando eu tenho um ciclo positivo, a minha corrente anda. Quando ela passa para negativo, ela para. E por que isso? Ora, quando eu tenho um ciclo positivo, tá? O meu diodo está polarizado diretamente, então ele conduz. E quando eu tenho um ciclo negativo, ele fica polarizado reversamente, né? É uma polarização reversa. Então ele para, ele se torna um isolante. E olha só o sinal que eu vou ter aqui na minha carga, na minha fonte de consumo, né? Eu vou ter um pico positivo e depois zero. Aí um pico positivo e depois zero. Novamente pico positivo e zero. Pico positivo e zero. Tá vendo? É o que eu tenho cá. Certo? Um pico positivo e zero. Pico positivo e zero. É o que eu tenho. Não é isso? Exatamente isso que eu tenho. Ou seja, tudo que não é positivo, o meu diodo usa e age como se fosse um isolante elétrico, deixando aparecer do meu outro lado dele aqui, que é a minha carga, apenas os pontos positivos. Mas vamos melhorar isso? Vamos tornar isso aqui mais interessante? Vamos lá. Bem, agora a nossa carga elétrica está aqui. Nós temos a mesma fonte de corrente alternada desse lado, só que agora nós temos 4 diodos. E vamos ver com atenção o que está se passando aqui nessa nossa fonte. Vamos parar aqui a simulação e vamos imaginar. Olha só como é que está disposto isso aqui. Eu tenho aqui uma parte da minha fonte ligada nesse nó e a outra parte nesse nó, né? Essa parte aqui de baixo ligada a esses dois diodos e essa parte aqui ligada a esses dois diodos. Aqui eu tenho corrente alternada, aqui eu tenho corrente alternada também. Só que nessa corrente alternada aqui, olha só o que ele vai encontrar. Um positivo e um negativo, tá vendo? Um negativo e um positivo de cada diodo. E aqui embaixo também, né? Um negativo e um positivo de cada diodo. Tá vendo aqui que esse nó tá me levando aqui, ora pro positivo do diodo e ora pro negativo do diodo. E esse outro lado aqui também, ora pro positivo do diodo e ora pro negativo do diodo. E olha o que acontece nos extremos desse diodo, aonde está ligada a minha carga agora. Esse lado aqui da carga, ele tem o que? Negativo com negativo. E esse lado aqui da carga, o que ele tem? Positivo com positivo. Esses 4 diodos aqui, eu tenho 4 nós em volta dele, né? Só que dois nós deles são alternados, ou seja, tem tanto positivo quanto negativo, está ligado na minha corrente alternada. E os outros 2 nós são fixos, né? Esse aqui é um nó negativo, tem 2 negativos de diodo ligado nele. E esse aqui é um nó positivo, tem 2 positivos ligados nele. E olha o que acontece agora com minha carga. Nós vamos reiniciar nossa simulação. Olha. Notem que, ora, esses 2 diodos conduzem, ora, esses 2 diodos conduzem. E olha aqui, como é que se porta a minha fonte de corrente alternada. Ela está aqui, ó, tá vendo? Com seus ciclos positivos e negativos, tá? Aqui tem 2 linhas, que uma é a linha da tensão, outra é a linha da corrente, tá ok? E ora, ela está fazendo corrente para um lado, ora corrente para o outro, como tem que ser uma corrente alternada. E vamos analisar aqui cada ciclo da corrente. Ora, quando a corrente, vamos parar aqui, quando a corrente sai daqui positiva, vamos dizer que ela está saindo positiva daqui, e vem para cá, ela vai encontrar aqui o que? Um lado positivo e um lado negativo, né?
Mas quando ela estiver positiva aqui embaixo, em cima ela vai estar o quê? Negativa. Porque ela é alternada. Ela de um lado vai estar positiva e do outro lado negativa, né? Então aqui, nesse momento em que ela aqui está positiva, nesse nó ela vai encontrar um diodo com o lado negativo virado para ela e do outro lado um lado positivo virado para ela. No mesmo instante, a parte de cima da minha fonte aqui vai estar me gerando um pulso negativo. Mas novamente daqui desse lado ela vai encontrar um diodo com a parte negativa, né? E um diodo com a parte positiva. Então, na minha corrente alternada, sempre, em qualquer situação, eu vou ter um diodo, pelo menos de cada lado, que me dá condições de condução de corrente, que pode conduzir minha corrente. Percebem? Então, quando aqui for positivo e aqui negativo, aqui eu tenho condição e aqui eu tenho condição. Quando inverte, aqui eu continuo tendo condução e aqui eu continuo tendo condição. E aí o que vai acontecer? Do meu outro lado, eu vou ter só ciclos positivos. Por que isso? Agora vamos ver ela funcionando para a gente entender. Olha aqui, que legal. Ora, esses dois aqui conduzem, tá? Ora, esses dois aqui conduzem. Olha lá. Tá vendo? Esses dois estão conduzindo. Agora esse, agora esse, agora esse, agora esse. Percebem ali na imagem? Né? Esse aqui, agora esse aqui. Esse aqui, agora esse aqui. Esse aqui, agora esse aqui. E do outro lado, esse aqui, agora esse aqui. Esse aqui, agora esse aqui. Fazendo com que aqui esse ciclo negativo se torne positivo aqui. Lembra que lá na imagem de um diodo só, eu tinha aqui um vale positivo, depois eu tinha uma reta aqui com zero? Essa reta com zero agora foi preenchida por mais uma de positivo. Então eu tenho um maior tempo, né, com o meu vale em positivo, lá com picos positivos. Aqui eu já tenho uma fonte de onda completa, né? Uma fonte com todas as ondas positivas preenchidas. Mas isso pode ficar melhor, não pode? Vamos lá. Então, voltamos aqui. Agora esse negócio ficou melhor ainda, né? Estamos lá, a nossa fonte de corrente alternada, os nossos 4 diodos. Ora esses dois conduzem, ora esses dois conduzem, né? Só que agora na saída, antes da minha carga aqui, ó, em paralelo com a minha carga, eu coloquei aqui um capacitor. E olha o que esse capacitor está fazendo. Agora que a gente já pode falar sobre capacitores, porque a gente já estudou capacitores, já sabe o que eles fazem. Ele aqui conduz, viu aqui, ó, pico, 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 e aqui a minha carga saindo contínua. Vê que aqui ela conduz e para, tá vendo? Ó, conduz, para, conduz, para, conduz, para. Quando ela conduz, o meu capacitor carrega. Entendeu? Olha aqui o meu capacitor carregando, ó. Conduz, vem para cá, ó. Quando ela conduz, vem para cá. Mas quando ela para aqui a minha corrente aqui não para mais, ó. A minha corrente agora aqui está constante. Porque, ora, são os meus diodos que fornecem carga para minha carga, corrente para minha carga, e ora é o meu capacitor. E olha como é que está a linha aqui agora. Já não está tão descida como estava antes. Agora, podemos melhorar essa linha. Ela pode ficar um pouco mais reta. Como é que a gente faz para tornar ela mais reta? Nós estamos aqui com um capacitor de 102 microfarad. Olha o que acontece se eu editar esse capacitor aqui, por exemplo, para, em vez de 102, botar 1000 microfarads, né? E vou dar um OK aqui. Olha o que aconteceu com a minha linha. Ficou bem mais reta agora, não foi? Olha só como ela tá lá com um picozinho de nada. Bem pequeno aqui, bem suave, né? Um pico quase imperceptível.
De quê? Porque agora o meu capacitor tem mais capacidade de absorver carga e pode me fornecer uma carga maior para o meu circuito aqui. Entenderam agora? Aqui vocês têm como entender o ciclo completo, porque agora vocês já falamos sobre diodo de uma fonte linear. Já conseguem decifrar e discutir o funcionamento de uma fonte linear por completo. Olha que legal. Já estudamos os capacitores, estamos agora vendo os diodos, existem muitos detalhes ainda para se ver, mas agora vocês já podem perceber em cada estágio o que acontece numa fonte linear. Certo? Bem, na próxima aula vamos continuar falando sobre diodos, sobre várias questões sobre esse componente tão complexo e tão interessante. Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. E desejo a você bons estudos e que nos vemos na próxima. Até lá!